Bora falar sobre Série C. A galera foi lá no meu direct e falou assim: Fernando, fala sobre Série C, aborda a Série C, cara. Tal, bora então, gente. Vamos falar sobre Série C, né? Vamos falar sobre a Czinha. A Czinha que em 2026 mudou um pouquinho, né? O formato, nada demais, né? 20 times, normal, turno único, 19 jogos. Só que a questão é, vai rebaixar apenas 2 times. Vamos primeiro entender como é que ela funciona, vamos falar também sobre a primeira rodada nesse vídeo. Então fique comigo aí, não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar. Lembrando que é dessa forma que você ajuda o nosso conteúdo a crescer, o nosso material a crescer, o nosso trabalho. Se você gosta da nossa abordagem, né, não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais, que está bem aqui, ó. Não deixe de acompanhar, por lá a gente está sempre sendo bem dinâmico também. Série C começa a abordar do início ao fim nesse ano de 2026, mas desde 2023 a gente tem um trabalho aí abordando muito bem os times da Série B, abordamos também times que às vezes não estão tão na mídia ali e a gente está sempre trazendo aqui no nosso canal. Então não deixe de acompanhar o nosso trabalho, combinado? Começando então a falar sobre a Série C, eu gosto de fazer essa abordagem geral aqui, quero parabenizar essa página aí, ó, Série C Stats, que página massa, hein? Gostei, curti. Bora falar aqui sobre os times, a composição dos times. Nós temos 6 times da região Nordeste, nós temos 5 times da região Sudeste, nós temos 6 times na região Sul, dentre eles o campeão da Série D aqui, o Barra, né? Vamos ficar de olho nesse Barra aí, que foi campeão, além da Série D do ano passado, foi campeão estadual nesse ano de 2026. Nós temos o Amazonas e o Paysandu. Um abraço aí para a galera do Amazonas, a galera do Paysandu que acompanha aqui nossa página, que são muitos. E na região centro-oeste nós temos o Solitário Anápolis. Então, começou a Série C. Começou no dia 4 com a rodada 1. Resultados que teve surpresas em alguns, na minha opinião. Dentre eles, esse jogo aí entre Maranhão e Guarani. Cara, o Maranhão saiu à frente com o gol do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo fez o gol. Kaique França, na saída, acabou espalmando para frente. Sobrou pro Luiz Gustavo só fazer esse jogo aí. Aconteceram os gols tudo no segundo tempo. Depois, o Guarani, nos últimos minutos, nos últimos 2 minutos ali, já estava no acréscimo, bola na área ali, o zagueirão do Maranhão colocou a mão na bola, e aí foi pênalti. Quem bateu? Guilherme Paredes bateu e acabou errando a penalidade. Ele errou a penalidade, aí o Herbert, ambos entraram no segundo tempo, vale a gente destacar, o Herbert acabou marcando o gol, fazendo assim com que a lei do ex funcionasse. O Herbert já foi destaque no time do Maranhão. Então 1-1 esse jogo. O Guarani, que tem esse grande expectativa, principalmente pela força do elenco, pelo preço do elenco, pelos atletas. Vou dar um exemplo aqui. Kaique França, ex-Sport. A zaga dele tem Rafael Donato. Tem o João Paulo, ex-camisa 10, Cruzeiro, Atlético Goianiense. Tem o Luca, ex-centroavante do Corinthians, do Cruzeiro, da Ponte Preta, né? Inclusive, quase ídolo lá e agora não deve ser mais jogando no Guarani. Nós tivemos o Brusque contra o Caxias. O Brusque virou para cima do Caxias. 2-1, o Caxias sai à frente com o gol do João Lucas, aí depois o Weber, aos 45, empata, e o Álvaro arremata ali no segundo tempo, fazendo aí a virada do Bruscão, né? O Bruscão que já teve participações ali na Série B. O Belo é outro time que tem sim, muita expectativa em cima dele, foi campeão estadual, tá com um treinador lá conhecido, que é o Lisca, doido, tem o Nenê, tem o Rodolfo, ex-Novo Horizontino, tem quem mais? Tem o Henrique Dourado, tem o Felipe Azevedo, ex-América Mineiro. Então tem alguns jogadores conhecidos por lá. O time venceu na estreia aí, gol do Nenê de pênalti, né? Vale a gente destacar. Henrique Dourado entrou no jogo também. Então tem um time interessante, um time com possibilidades e com certeza deve lutar aí para ficar entre os 8, né? Os 8 primeiros ali que vai para a próxima fase, o time do Botafogo da Paraíba. Nós tivemos o jogo entre Maringá e Ferroviária, que eu quero destacar aqui. A Ferroviária é um dos times que estão na zona de classificação da Série A2 do Campeonato Paulista, lutando para subir para o Paulistão. E subir no Paulistão é importante por questão monetária, e além de você estar na primeira divisão do seu campeonato estadual, né? E aí a Ferroviária não foi com o time completo para esse jogo e foi derrotado pelo time do Maringá, né? Destaque aí pro doblete do Edson Negueba, que já tem 7 gols em 2026, e o Ronald também fez o gol aí, então ficou 3-2, Ferroviário, o Vini Faria marcou e o Denilson marcou. Muitos estão colocando esse time do Maringá como risco de queda, só cuidado, tá? Porque o Campeonato Paranaense é muito estranho ali, o pessoal tá colocando o Maringá pelo fato dele ter ficado no quadrangular de rebaixamento.
a disputa ali de rebaixamento ali, mas ele fez 8 pontos, ficou ali, né, 1 ponto, se eu não me engano, de ir para a classificação para a próxima fase do Paranaense e dentro do quadrangular de rebaixamento. Olha que loucura. Quem não se classifica vai para o quadrangular de rebaixamento. O Paranaense é desse jeito. Tanto é que ele com 8 pontos estava disputando ali com times com 3, 4 pontos essa quadrangular de rebaixamento. Tanto é que no agregado contra o Galo Maringá meteu 7-0. Então, né, acabou que... Então não se enganem por isso. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Goiás, um jogo difícil para o Goiás. Então é um time que continua jogando direitinho, tá? É um time que não dá para você falar, vai lutar para não cair, não é assim não. Inter de Limeira, esse sim eu acho que luta para não cair. Perdeu ali de virada para o time do Floresta do Ceará. Desses times todos aqui, o Floresta é um dos que eu não estudei com tanto afinco. Inclusive, se é torcedor do Floresta, ajuda a gente aí, tá? Fazer essa composição de conteúdo para vocês. Aí o Floresta virou o jogo com Daniel Troiano e Johnny Douglas. Venceram a partida para cima da Inter de Limeira. Ituano e Anápolis. Aqui o Ituano se deu bem, também não jogou com o time completo, porque está na mesma situação da Ferroviária. Eles estão na zona de classificação para irem à semifinal da Série A2. Então estão prestigiando a competição lá, com certeza. E aí, ainda assim, venceu. Venceu o time do Anápolis, que vem fraco, tá? O time do Anápolis, acredito que vai lutar para não cair. Tá? A sorte desses times, ou não, né? Que só cai 2 times esse ano. Então, vai ter um respiro ali. Quem conseguir chegar a 18 pontos ali, eu acredito que se livra do rebaixamento. Eu acho que se livra. Acho que 18 pontos. Não sei o que você acha. Em outras edições, até com menos. Mas como agora só vão cair 2, os times vão lutar mais, né? Então, acho que 18, 19 pontos o time consegue se salvar. Acho que esse que tem que ser o foco do Anápolis aí. Confiança contra o Amazonas. Baita vitória da Oncinha fora de casa, hein? Inclusive, eu já falei desse jogo aqui, né? Que é isso, Oncinha? Que baita resultado. Ganhou aí com o gol do Nico. Nico que tá no seu 3º jogo com o time do Amazonas. Então, já chegou aí. Poucos jogos, acabou marcando e dando a vitória para o time do Amazonas. Destaque aqui no Confiança, tinha o Sassá, poderia acontecer a lei do ex, só que não, né? Só que não, porque a Onça não deixou baita vitória, então, do time do Amazonas. Volta Redonda e Paysandu. Que vitória do Paysandu também, lá dentro do Raulino de Oliveira. Uma boa partida. Lembrando que esse time do Paysandu tem passado aí por uma reestruturação, usando muitos atletas da base, até por questões financeiras mesmo. Marcelo Santana, que é o diretor de futebol, executivo de futebol por lá, vem conduzindo essa reestruturação com muita maestria, na minha opinião, até aqui. Tá certo que o time ainda não passou por maus momentos, a gente vê quando o time é cascudo, quando passa por maus momentos, mas passou por provas de fogo o time do Paysandu em 2026, situações interessantes para você dar aquela casca pro elenco, quando, por exemplo, o time precisava vencer no estadual para poder se classificar, foi lá e venceu, depois nas quartas de finais venceu o jogo único, semifinal venceu o jogo único, na final contra o Remo, né, com poderio financeiro bem maior do que o Paysandu, venceu no jogo da ida, segurou no jogo da volta, né, e na Copa do Brasil o time também tem se dado bem, tanto é que está na 5ª fase da Copa do Brasil. Time do Papão que, igual eu falei, está passando por essa reestruturação, tem como técnico o Júnior Rocha, um treinador que entende, né, entende bem como é que funciona. E vale destacar, falei da Copa do Brasil, o time vai pegar o Vasco da Gama na 5ª fase. É a fase que entra aí os times da Série A. O pessoal sempre pergunta, então tá aí. Então o Paysandu venceu com o gol do estreante Juninho. Por quê? Porque o Ítalo, que é o centroavante titular do time, não pôde atuar porque ele pertence ao Volta Redonda. Então parabéns pro Paysandu, que baita vitória, hein? E o time do Volta Redonda, eu acredito que briga ali pro meio de tabela e tal, porque também é muito equilibrado. Se chega 2, 3 peças aí, pode ser que o time chegue. O Luciano Naninho tá por lá ainda, né? Jogador aí que já foi muito bem por lá, jogou aqui no Vila Nova e tal. Santa Cruz e Itabaiana, jogo atrasado, na verdade o jogo teve que pausar, água demais, chuva, não deu pra você avaliar nada. Por exemplo, um Regis, quem conhece o Regis, né, que histórico de lesão brabo, como que ele vai render na chuva? Não tem jeito, é craque, mas precisa de um tapete, de um cenário ideal e tal. Mas falando do Regis, vale a gente destacar, né, a força do Santa Cruz, que subiu bastante a folha dele, de 1.200.000 a 1.700.000, 2 milhões, né? Pode ser um problema, inclusive, se o time não conseguir injetar grana, tá tendo alguns problemas financeiros, a última vez que eu li, não sei como é que tá agora, tava com salários atrasados, mas não deixa de ser um timaço, tá? O time tá forte, o time tá bem, destaque pro Ronald, por exemplo, ex-Operário, ex-Botafogo, ex-Vila Nova, o Regis, o próprio Renato também, que
O Claudinei gosta pra caramba dele, Thiago Marques. Então tem uns jogadores aí, Zé Mário, cara, ó. E aí quem acabou decidindo o jogo foi o Marquinhos. Israel cruzou e o Marquinhos fez o gol, né? Foi o jogador que não tava tanto aí no holofote. Eles decidiram o jogo. O gol saiu ali no segundo tempo. Golaço ainda, tá? Bola alçada na área, parecia um chute, tá? O gol do Marquinhos. Golaço. E o último jogo, Ipiranga e Figueirense, 1-1. Danielzinho marcou pro Ipiranga e o Leonardo marcou para o Figueira. O Figueira é outro time também que deve lutar para não cair, né? O time não tá bem. Então os que devem lutar para não cair até aqui, Anápolis, Inter de Limeira e Figueirense, na minha opinião. Lutar pelo acesso, né? Vamos pôr as 8 vagas, né? Então vamos pôr aí Botafogo, Paysandu, Santa Cruz, Amazonas, Guarani. Então vou pôr esses 5 por enquanto aí, enquanto eu vou estudando um pouco mais desses times, né? E aí, o que você achou da primeira rodada? Você que torce para time de Série C, o que você me diz aí do seu time? Nós vamos juntos aí gerando conteúdo da primeira rodada até a última e eu conto com vocês. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar. Tamo junto, valeu demais. Siga em nossas redes sociais. Quer apoiar o nosso trabalho a partir de R$1 aqui, ó? Ó. Coloca aí o QR Code pra saber assim, ó. Pô, tem alguém do outro lado ali apoiando o nosso trabalho. Conto com vocês. Tamo junto e até o próximo material.